Olá, pessoal, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar de uma campanha muito importante aí que está acontecendo durante a quarentena, é a campanha Sinal Vermelho contra a Violência, e sobre esse assunto nós vamos conversar com a doutora Maria Cristina Ziouva, que é conselheira do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Luciana. Luciano, desculpe, eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos a presença da senhora. Fala um pouco para a gente sobre a campanha e da importância dela. Luciano, foi o seguinte, logo que começou o isolamento por conta da pandemia, nós percebemos no CNJ que houve um aumento enorme com relação ao número de feminicídios e o número de agressões contra a mulher, agressões na ordem familiar e doméstica. E nós percebemos também que havia uma subnotificação. Então, alguma coisa estava errada. As mulheres não estavam conseguindo fazer as denúncias. Nós levamos isso ao ministro Toffoli e a AMB também, a Associação dos Magistrados Brasileiros, também conosco nessa campanha. Nós, então, conversamos com o ministro e ele criou um grupo de trabalho por meio de uma portaria. Esse grupo de trabalho tem por finalidade criar ações, propostas, estudos, enfim, tendentes a minimizar essa situação que nós percebemos, né, de violência doméstica contra a mulher, e assim, ações, propostas que dessem uma maior celeridade e principalmente prioridade no atendimento dessas mulheres. Foi aí então que foi criada essa campanha, Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Essa campanha, é bom que se diga, ela foi criada, ela saiu da cabeça de duas juízas, a doutora Renata Gil, que é a atual presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e uma juíza daqui de São Paulo, uma juíza criminal daqui de São Paulo, a doutora Maria Domitila Prado Mansur. Essa campanha é muito simples, Luciano, muito simples realmente. A doutora Maria Domitila, em conversa com uma colega dela, juíza da Índia, essa colega contou para a doutora Maria Domitila que na Índia elas tinham uma campanha de proteção às mulheres, em que as mulheres faziam um sinal na mão. Sabe aquele sinalzinho que as mulheres indianas, as hindus, usam na testa? Elas faziam aquele sinal na mão. E isso, então, identificava a questão da violência doméstica. As juízas aqui do Brasil, então, doutora Renata e doutora Maria Domitila, criaram essa campanha, pensaram nessa campanha, mas com o X vermelho na mão, feito de batom. E essa campanha foi pensada, Luciano, para aquelas mulheres que estão em casa, em situação, muitas vezes, de cárcere privado. Porque, imagina você, nesse período de pandemia, elas estavam em casa, isoladas, encarceradas, com o agressor. E, normalmente, nessas situações de violência doméstica, a primeira coisa que o agressor faz é retirar da mulher, quebrar, enfim, o aparelho celular. Então, ela não tinha condição de fazer uma denúncia sequer pelo meio digital. Ela não tem condição de avisar um amigo, algum parente de que se encontra naquela situação. Então, a campanha foi pensada basicamente para as mulheres nessa situação. Muito bem. Logo no início da pandemia, hoje nós já estamos numa fase assim de relaxamento, de um certo relaxamento, digamos assim, né, do isolamento,
mas logo no início, nós estávamos muito mesmo isolados em casa. Nós podíamos sair para irmos à farmácia ou então ao supermercado. E a campanha, então, foi pensado nisso, na possibilidade dessa mulher poder sair para ir à farmácia. E por que a farmácia? Que nos perguntam sempre. Porque a farmácia é um ambiente neutro, é um ambiente acolhedor, né? A farmácia está ali basicamente para salvar vidas, né? A gente vai, compra um medicamento de que precisa, enfim. A nossa ideia, então, foi essa. A mulher chega na farmácia com o X vermelho na mão, feito de batom. E por que, Luciano, de batom? Nós pensamos no batom porque é algo que basicamente todas nós usamos. E principalmente, o batom, se ela faz o sinal vermelho com o batom, e se ela estiver acompanhada pelo agressor, ela mostra a mão com o sinal vermelho e passa na roupa. Ela apaga aquela marca, entendeu? Então, é um fator de proteção para ela também. Então, Doutora, pois não. quais são a campanha, eu acho que já ela está bastante conhecida, mas é importante nós falarmos sobre ela, igual a senhora está falando. Quais são os resultados até agora? Luciano, os dados numéricos, nós ainda não temos, porque a campanha é de âmbito nacional, tá? É a primeira campanha, assim, em que nós temos um poder envolvido, o poder judiciário envolvido, ela é de âmbito nacional, então nós precisamos que os dados de todos os estados venham até nós. Nós precisamos consolidar esses dados para depois publicá-los. Isso vai demorar um pouco. Nós temos informações esporádicas de que vidas já foram salvas, né? Nós temos em São José dos Campos, aqui em Itapevi, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, essa semana. Nós tivemos um caso de uma deficiente auditiva no Mato Grosso do Sul. Enfim, nós temos vários casos já de resultados positivos em razão da campanha. Doutora, a senhora estava falando da subnotificação, né, no começo aí do isolamento social, né, os números caíram bastante, mas isso não significou que a situação de violência doméstica não tivesse acontecendo, né? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É porque as mulheres, não estão conseguindo fazer a denúncia. Entendeu? É esse o motivo da subnotificação. Não conseguem fazer. Não conseguem sair de casa para ir a uma delegacia fazer a denúncia. E nem todos os estados têm a possibilidade da denúncia virtual, tá certo? E isso é uma das providências que nós também tomamos aqui no âmbito desse grupo de trabalho, tá? Mas como eu estava dizendo, em muitas situações, ainda que aquele estado possibilite a denúncia pelo meio virtual, ela muitas vezes está sem o celular, ela não consegue fazer porque o agressor não permite. A primeira coisa que ele tira dela é o contato com o mundo exterior, normalmente quebrando, subtraindo o celular. Doutora, fala um pouco dessa questão hoje, né, de como é que funciona, qual que é o ciclo da violência contra a mulher e feminicídios que acontecem hoje no nosso país. Olha, Luciano, isso vem de anos e anos e anos e anos atrás, né? Isso é resquício de uma sociedade absolutamente patriarcal. A nossa sociedade é patriarcal, é muito machista, né? A mulher ainda é vista, enfim, como propriedade, em algumas situações, como simples objeto, né, do homem. E eles se acham no direito, né, de
de bater, de agredir, eles entendem que isso está dentro da esfera de poder dele, porque vê aquela mulher como propriedade dele. Isso é algo que precisa ser trabalhado, muito trabalhado, por meio de campanhas de conscientização, nas escolas, nós em casa, na educação dos filhos, dos netos, enfim. Isso é uma mudança de cultura. Isso leva tempo, mas a gente não pode esmorecer, porque as mulheres não podem continuar morrendo, não podem continuar a ser agredidas pelo simples fato de serem mulheres. Eu queria entender como que funciona, por exemplo, na farmácia, né? A mulher colocou lá o X na mão, né? Então ela vai chegar para o atendente, vai mostrar, né? Uma hora que ela puder, ela vai mostrar a mão. E qual que é a responsabilidade do farmacêutico, do atendente da farmácia? Qual que é o processo? Como que eles estão sendo orientados a denunciar nesses casos? Luciano, a mulher chega na farmácia, então, com esse X vermelho na mão, que é um sinal silencioso de denúncia, porque é um sinal inequívoco, não precisa de interpretação nenhuma. O farmacêutico ou o atendente, vendo aquela mão com aquele sinal vermelho, ele já sabe do que se trata. É situação de violência contra a mulher. Então, eles já foram instruídos, nós fizemos uma série de tutoriais, né, e passamos para as farmácias. A única coisa que o farmacêutico ou o atendente tem que fazer é ligar para o 190. Só isso. Ele liga para o 190 e diz se ele já conseguiu o nome da mulher, que a gente pede, para que ele tenha o nome da mulher, o endereço dela, né? E ele liga dizendo de qual farmácia ele está falando e pedindo à polícia militar que vá até a farmácia. É isso. A polícia militar chega na farmácia e encaminha a mulher, conduz a mulher até a delegacia mais próxima, de preferência uma delegacia da mulher. E o importante a dizer é que o farmacêutico ou o atendente que fez a ligação para o 190, ele não é testemunha. Ele não vai ser levado para a delegacia como testemunha, né? Isso nós já temos acertado com a Polícia Militar, é um dos protocolos da campanha. Salvo, evidentemente, se houver agressão, enfim, na Dentro da frente dele. farmácia. Aí é uma situação, exatamente, é uma situação diferenciada. Quais são as principais dúvidas deles? Dos atendentes, eles Isso. tinham dúvidas assim. Mas e se a mulher não puder permanecer na farmácia, esperando que a polícia militar? A gente sempre diz, não tem importância. Você pega os dados dela, porque de fato, muitas vezes ela não pode esperar. Às vezes ela tem criança em casa, às vezes o agressor está com ela, ou então o agressor está esperando por ela em casa, enfim, ela não pode esperar. A orientação é pegar os dados dela, telefone, nome, endereço, enfim, e mandar então que ela vá para casa sem problema. A polícia militar chegando na farmácia, o endereço, os dados daquela mulher serão dados à polícia militar, que vai até a residência dela. Quais são os próximos passos da campanha? Olha, nós temos muitas ideias, muita vontade de trabalhar, Luciano. Nós estamos pensando muito agora nas mulheres do campo, porque elas sofrem demais. A violência doméstica e familiar contra a mulher no campo é muito grande. E veja você, elas estão muitas vezes muito mais isoladas ainda, né? Porque nós temos regiões no Brasil que não é possível o uso do celular.
E muitas delas não têm condição de ter celular. Então, elas ficam ali, alheias à própria sorte delas. Então, estamos voltando os nossos olhos para essas mulheres. Também, evidente, as mulheres que precisam de um atendimento especial por conta de uma necessidade especial, uma deficiência física. Nós também pensamos em ampliar a campanha para atingir os supermercados, laboratórios, enfim. Mas é algo que precisa ser feito, essa última situação de ampliação da campanha para os supermercados, por exemplo, com muita cautela, porque nós não podemos colocar em risco a mulher. A gente não sabe se a polícia militar consegue abarcar todas essas situações, né? Imagina você ligando da farmácia, liga do supermercado. Então, isso tudo precisa ser muito bem costurado para impedir, evitar que aquela mulher seja colocada em risco. A farmácia é uma excelente ideia, né, doutora? Porque existe uma rede consolidada, né, farmácias que nós temos aí espalhadas por todo o país, né? Hoje você tem, o Brasil é um dos países que mais tem farmácias no mundo, né? O estrangeiro, quando vem aqui para o nosso Sim. país, eles até perguntam, mas por que vocês têm tantas farmácias assim, né? Qual que é a justificativa? O estrangeiro não entende, né? Por que a gente tem tantas farmácias aqui? Eu, por exemplo, aqui em volta de mim, eu tenho pelo menos umas 5, 6 farmácias, né? Então, É é uma verdade. rede, é uma excelente ideia, enfim. Eu queria falar um pouco mais dessa questão dos feminicídios e falar um pouco sobre, né, como que estão aí as apurações de feminicídios hoje no Brasil. O agressor, ele é, vamos dizer assim, qualificado, né, no final das contas. Eu lembro que, outro dia eu estava numa discussão que, não sei se foi com a senhora, no nosso programa ao vivo, acho que não, nós estávamos falando o seguinte: até a década de 70, né, a justiça informalmente, né, o judiciário informalmente, aceitava a questão dos crimes contra a honra, né? A gente tem um caso famoso, que é aquele caso deve ser estudado hoje nas faculdades de Direito, que é o caso do Dock Street, por exemplo, né, que é o caso que ele assassinou a companheira dele, a namorada dele na época, e tentou desqualificar ela no tribunal, né? E houve uma reação, isso foi no final dos anos 70, houve uma reação, e aí depois, primeiro ele foi absolvido, depois, né, com a reação da sociedade, de grupos de mulheres, ele foi condenado, acho que cumpriu, se eu não me engano, 15 anos de prisão, me corrija se eu estiver errado. E aí, até pouco tempo, né, final dos anos 70, isso tem aí 40 anos, vamos dizer assim, né? Como é que a justiça hoje tem visto esses crimes de feminicídio, tem punido de forma exemplar? Mudou muito do final dos anos 70 para cá, por exemplo? Olha, mudou sim, Luciano, mudou sim. Porque antes, como você bem disse, nesse caso do Doca Street, o advogado na época, ele criou aquela tese da legítima defesa da honra, né? Hoje eu até digo na sala de aula que essa, essa tese não se aplica mais, não tem mais condição de ser aplicada. Ainda bem, não é, doutora? Porque, Ainda bem que essa tese sim, não é sim, aplicada, né? Porque é, é completamente absurdo, né? Defesa da honra. exatamente. Até porque a gente sempre explica o seguinte, porque ele dizia, na época, que ela teria outros namorados. Então, eu sempre explicava para os meus alunos o seguinte: isso não é possível que ele, eu estou falando daquela situação concreta, enfim, que ele usasse essa defesa, porque a honra não se desloca, né? Cada um tem a sua. A honra dele não pode ser maculada por um ato dela. Não sei se eu fui clara. Mas A honra eu queria dela. falar menos do caso, falar menos do caso Ah, do ok. Dock Street, mas eu queria falar mais da evolução do Entendi. judiciário, né, e as condutas do judiciário hoje em relação à apuração dos feminicídios, né? A minha pergunta é: o judiciário hoje ele tem uma conduta exemplar na apuração de feminicídios ou ainda
No meio desse processo, o policial tenta aí demover a vítima, o delegado tenta demover a vítima em relação à denúncia. Existe esse ruído no meio do caminho entre a denúncia da mulher e a efetivação do inquérito e a punição aí do agressor? Entendi. Olha, Luciano, é assim. Mudou bastante e mudou para melhor, mas isso não significa que não precisa ser aperfeiçoado. Nós temos assim muitas punições e punições exemplares com relação a esses crimes de feminicídio. Muitas vezes o que acontece é a prova pode ser difícil, né? Dependendo, a gente precisa sempre analisar a situação concreta. Então, como que a gente sabe que naquela mulher foi morta? Como a gente sabe que aquilo é uma situação de feminicídio? Então, o delegado vai investigar, vai analisar, inclusive, é, é, a vida pregressa daquele casal, por exemplo, como é que era a convivência deles, como foi o crime, porque o feminicídio é interessante que o homem, muitas vezes, ele tenta ferir. O feminicídio não é a intenção apenas de matar. Ele quer matar, mas ele quer causar uma dor atroz àquela mulher. É por isso que muitas vezes a gente vê essa situação deles jogarem ácido, por exemplo, e depois coloca fogo na mulher, né? Quer dizer, não basta matar, ele quer causar uma dor muito grande. E muitas vezes é nessa região do colo, do rosto, onde a feminilidade da mulher assim mais aflora, tá? Então, isso são indícios de que houve, sim, uma situação de feminicídio. Então, o delegado, colhendo todas essas provas e indo dessa forma para o judiciário, não tem como, né? Os juízes têm sim entendido que são casos de feminicídio, mas a gente precisa, isso que eu queria deixar claro, que a investigação é que precisa ser muito forte nesse sentido. E aí é preciso também treinar as pessoas que estão trabalhando nesse quesito de investigação, né? Eu estava olhando outro dia notícias sobre como que isso acontece em outros países, né? Sul-americanos e vi, por exemplo, que no México existe uma dificuldade mesmo, né, das autoridades em denunciarem, né, porque talvez lá eles ainda pensem nessa questão da defesa da honra, ou aquele ditado de em briga de marido não se mete a colher, se mete a colher sim, esse ditado está completamente ultrapassado, né, vamos deixar claro isso. Estava vendo que em muitos países o Brasil ele tem ainda, vamos dizer assim, ele está um pouco adiantado em relação a muitos outros países aí da América Latina, vamos dizer assim. Vi também, estava vendo hoje, antes da gente fazer o nosso programa, uma notícia de brasileiras que sofrem assédio, brasileiras que moram fora do Brasil, e que, não sei se a senhora viu essa notícia hoje, brasileiras que moram Vi. fora do Brasil sofrem assédio né, de estrangeiros só porque elas são brasileiras, né? E aí haveria uma visão aí, vamos dizer assim, do europeu médio em relação à mulher brasileira, né? Enfim, toda uma visão, isso está tudo na reportagem. Queria que a senhora comentasse essas duas questões, né? Como é que está a realidade hoje do Brasil inserido na América Latina e essa questão das brasileiras que denunciam aí assédio aí, principalmente em países de primeiro mundo, como Espanha, França, Inglaterra, na Oceania também, Austrália, né? Queria que a senhora falasse um pouco dessas questões. Parece que elas formaram um grupo de brasileiras que estão Sim. denunciando o assédio fora do país, né? O que nós aqui, o que as associações aqui podem ajudar em relação a essa questão? Então, são duas perguntas em um comentário aí, doutora. Olha, aqui o Brasil, aqui dentre os países da América do Sul, da América Latina, né, digamos, ainda é um país muito violento para as mulheres. Infelizmente, Luciano. Olha,
o Brasil é o quinto país no mundo mais violento para as mulheres. Ele perde apenas para Honduras, Guatemala, Venezuela e Rússia. Então você vê que na América Latina nós temos apenas 3 países mais violentos que o Brasil apenas. O Brasil ainda é muito violento para as mulheres. E olha que interessante, o Brasil é o terceiro país que tem a melhor lei de proteção às mulheres, que é a Lei Maria da Penha. O Brasil fica atrás apenas no que diz respeito à legislação do Chile e da Espanha. Olha que incongruência. Incongruência. Então, nós precisamos tornar a Lei Maria da Penha mais efetiva. Nós precisamos ter políticas públicas mais eficazes de proteção à mulher, de acolhimento à mulher, né? Porque o Brasil continua sendo muito, muito violento para as mulheres. Como é que a senhora vê, né? Uma lei avançada né? É uma dicotomia, né? É um paradoxo aí nessa história. Exatamente. Exatamente. É uma contradição absurda. Absurda. O fato de nós ocuparmos o quinto lugar de país mais violento do mundo para as mulheres é um grande absurdo, Luciano. É um grande absurdo. Principalmente porque temos a terceira melhor lei do mundo de proteção às mulheres. E isso se aplica também, doutora, né? Isso mostra um machismo estrutural nessa história, né? Isso se aplica também para a população de LGBT, de uma maneira geral, também, né? O país, acho que nesse caso, o país é campeão, né? Mas isso é tema para um outro programa. Eu queria que a senhora falasse também da questão desse relato aí das brasileiras, né? Eu já morei 2 vezes fora, morei nos Estados Unidos, morei na Espanha. Eu vejo isso, eu percebi isso, assim, né? Existe né, principalmente do cidadão mediano, assim, porque muita gente tem muita informação nesses países, né? E tal, mas o cidadão mediano ele tem um comportamento parecido com o cidadão mediano de qualquer país, inclusive do nosso. Sim, olha, Luciano, eu não sei se isso é resquício do que se vendia do Brasil, que o Brasil era só samba, futebol e carnaval. Era isso que era vendido para e mulheres sensuais, né, doutora? Exatamente. E mulheres sensuais, né? Esse propaganda oficial do governo, né? Até anos 90 tinha propaganda oficial do governo. Sim, sim. E olha, e de fato, esse preconceito contra a brasileira existe sim. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu cheguei na Itália e cheguei na recepção do hotel, eu estava com uma outra amiga, 2 outras amigas, fomos fazer um passeio e estávamos lá fazendo o check-in e do nosso lado encostou um cidadão italiano e ele escutou as 3 conversando entre si e perguntou para nós se nós éramos brasileiras e nós dissemos que sim, né? E ele fez depois um comentário muito grosseiro realmente, justamente envolvendo essa questão do carnaval, das mulheres sensuais no Brasil. E eu me lembro que eu fiquei tão brava e eu falei, não, mas o que é isso? Eu trabalho muito, estudo muito, eu não posso agora chegar aqui num outro país e escutar uma coisa dessa. Então, veja você, eu imagino essa situação dessas mulheres e elas fizeram, então, criaram esse grupo para... elas relatam ali todas as experiências delas nessas situações discriminatórias, né? Eu acho que era o caso do governo brasileiro tomar uma atitude, né? Por meio dos seus consulados, das suas embaixadas, enfim, porque isso é questão de conscientização do povo, né? Do povo estrangeiro, que está recebendo ali cidadãos brasileiros que foram para lá para trabalhar, para estudar, para engrandecer aquele país, inclusive,
né? Então, merecem respeito como todo ser humano. Isso não é possível. Então, eu acho que o governo brasileiro tinha, sim, que tomar algum tipo de atitude. Elas não podem ficar assim tão desamparadas. E o que é pior, Luciano, se sentir desamparada. Isso é que é pior. Tá certo, doutora. Tem muito assunto para a gente discutir, né? Daria um programa aí de 2, 3 horas só da gente falar de vários assuntos. A gente pode até, de repente, marcar um outro programa para falar essa questão. O de hoje, nós terminamos por aqui. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aí e pela postura e parabéns pela campanha. Luciano, muito obrigada. Eu é que agradeço você pela oportunidade. Eu peço, na medida do possível, né, que vocês divulguem a campanha, divulguem também que é absolutamente necessário que se denuncie a violência doméstica e familiar contra a mulher. Não só ela precisa fazer a denúncia, porque esse ciclo de violência a que ela está submetida só será quebrado por meio da denúncia. Ela tem que denunciar. Mas também as pessoas, os vizinhos, os parentes que têm conhecimento de uma situação de violência, também eles precisam denunciar. Como você mesmo disse, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Muito obrigada, Tá viu? certo. Muito obrigado pelo depoimento. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever este e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.